Pessoal, falaremos hoje sobre dois assuntos extremamente importantes na nossa vida, de famílias que educam seus filhos em casa, famílias que optam pela educação domiciliar, pelo homeschooling. A primeira questão é a questão de hábito. A gente já fala sobre isso há muitos anos. A ideia hoje não é falar tecnicamente sobre a formação de hábito ou sobre o segundo ponto, que é sobre a disciplina, mas como isso tem interferido e como eu vou sugerir vocês trabalharem essas duas questões na vida de vocês. Por quê? Quando a gente tenta fazer isso de forma simultânea, a gente pode gerar uma confusão, principalmente em pessoas que têm uma séria dificuldade na organização. Vamos imaginar o cenário. Eu decidi educar em casa, certo? A maioria das famílias que decide educar em casa, elas têm já os seus filhos na escola. Então, as crianças já vão para a escola um período do dia, certo? Então, imagina que a criança vai para a escola todo dia de manhã. Então, a mamãe, normalmente, pega essa criança, arruma ela, leva para a escola. Então, das 7 da manhã até as 11h30, meio-dia, a criança não está em casa. A mamãe tá ali em casa fazendo a rotina dela, preparando o almoço, mas ela tá sozinha, ela não tem uma criança no lar. Quando essa criança para de ir para a escola, a gente precisa arrumar essa rotina no lar, correto? Então, pega que essa criança tem ali 10 anos, por exemplo. Então eu vou ter que ter estudo, eu vou ter que ter atividade para essa criança nesse período que ela iria para a escola. Eu preciso organizar essa rotina. Essa rotina, quando a gente tem uma família mais organizada, mais estruturada, ela, de uma forma bem rápida, acontece. Então, ela simplesmente cria ali um roteiro, e aí, a partir daquele dia, todo dia de manhã, ela vai ter 8 da manhã uma atividade, 9 da manhã outra atividade, das 9 até as 11 vai estudar, por exemplo. Enfim, a gente vai conseguir colocar rotina para essa criança, certo? Agora, vamos pegar um caso de uma família que tem dificuldade em organizar essa rotina, que eu acredito que é a maioria. A gente precisa entender que a formação de hábito, ela vai acontecer com uma rotina, certo? Então eu preciso estabelecer uma rotina, e aí eu estou falando com crianças um pouquinho maiores, e aí eu vou abrir aqui um parênteses, tá, antes. Muito difícil de montar uma rotina com uma criança de 2 anos, 3 anos. A gente tem que entender o que que a gente precisa fazer com uma criança de 2 anos, com 3 anos, 4 anos, para que a coisa funcione. Quem sabe a gente possa fazer um vídeo bem mais detalhado sobre isso em um outro momento. Agora a gente vai precisar falar de hábito, mas para eu falar de hábito eu preciso ter rotina. O que que é um hábito? Um hábito é aquilo que acontece de forma automática na nossa vida. Imagina que eu como todo dia, é um hábito. Eu como todo dia. Se eu vou fazer academia, todo dia eu vou fazer academia, é um hábito. Tudo que eu faço no automático é um hábito. Mas normalmente educar em casa, a maioria das famílias não tem esse hábito, porque não é comum no Brasil uma família educar em casa. Então não é um hábito. Então a gente precisa criar rotinas, isso precisa entrar no automático para a gente tornar isso um hábito. Vocês conseguem entender? Então imagina que a casa está uma bagunça e eu preciso gradativamente começar a formar esse hábito, ou seja, eu preciso começar a formar rotinas para conseguir educar meu filho em casa. Como que eu faço isso? Como que eu vou pegar e criar esse hábito? Primeira coisa é a gente ter uma agenda. Essa agenda pode ser no papel, eu até vou sugerir para vocês, comecem no papel, criem essa rotina e coloquem na geladeira. Vá lá, gruda na geladeira. Todo dia vocês vão ver o que vocês precisam fazer. Não se preocupem tanto nesse momento com o horário. Ah, eu marquei que ia tomar café às 8 da manhã. Poxa, mas hoje estou tomando café às 7. Se preocupem com as atividades que vocês definiram. Vou tomar café, vou fazer um devocional, vou orar, vou revisar o conteúdo que eu vou preparar para o meu filho. Beleza, fez isso, acorda a criança, dá café para a criança ou toma café junto com a criança. E aí, já com o conteúdo revisado, senta e ministra a aula ali durante 1 hora, 2 horas, dependendo da criança, 3 horas daquele conteúdo. Se isso está acontecendo de manhã, envolva a criança, inclusive, para ajudar, por exemplo, a preparar o almoço. Ela está com 10 anos, já consegue picar uma cebola, um alho, já consegue ajudar ali a fazer a refeição, o almoço, já consegue depois ajudar a lavar a louça. Isso é uma coisa que a gente tem que fazer, tá bom? Não foram poucas as vezes que eu conversei com mamães e eu perguntei: os filhos estão ajudando no lar? Não, não estamos. Parece que tem dó de colocar a criança
para ajudar no dia a dia. É importante isso acontecer. Se estamos pensando numa educação holística, uma educação para a vida, a gente precisa ensinar a criança, inclusive, cozinhar, arrumar a casa, arrumar a própria cama, arrumar os brinquedos que eles deixam jogados. Isso é importante, tá bom? A gente não tem que achar assim, só tô ensinando a ler aqui. Tô ensinando a criança a decorar, a memorizar. Não, não é só isso a vida, tá bom? Então tenham essa visão. Essa visão, enquanto estamos com as crianças em casa, no lar, educando, fazendo educação domiciliar, é responsabilidade nossa. Nós precisamos nos educar, nós precisamos saber o que precisa ser ensinado para ensinar as crianças. Beleza? Então eu fiz essa rotina, coloquei essa rotina na geladeira e eu persegui essa rotina durante bastante tempo. Então, sem se preocupar com o horário, estou fazendo aquilo que eu defini. Talvez o horário ainda estou ajustando. Vai chegar um momento que você vai conseguir começar a ajustar o horário. Coloca lá na Alexa, Alexa, despertar 7 da manhã, 6h30. E aí, Alexa, me avisar 8 horas que eu tenho que tomar café. Alexa, 9 horas eu vou começar a dar aula, efetivamente. E aí coloca, se não tem Alexa, coloca um despertador no celular, enfim. Coloque um despertador nos horários que você definiu. E aí começa a fazer aquilo ali se tornar uma rotina. A partir do momento que aquilo ali vira um hábito, ou seja, você já fez muitas vezes a mesma coisa, aquilo ali solidifica na sua casa. Agora, Emerson, eu estou com dificuldade na alimentação. Imagina que a alimentação é um pilar. Nós temos, inclusive, um curso sobre nutrição familiar, um e-book que ensina vocês montarem o cardápio. Por quê? É um pilar no lar. É a mesma coisa que a gente tem um pilar da educação, a gente tem um pilar da nutrição, a gente tem um pilar da atividade física. Nós temos pilares, a gente tem uma estrutura que precisa ser montada no lar, tá bom? Então, se eu tenho a alimentação como um hábito, o estudo vai se tornar um hábito também. A gente precisa entender isso. Eu formei esse hábito saudável, e é importante a gente definir isso, porque é um hábito estruturado, um hábito que eu criei justamente para atingir um objetivo, eu preciso ver todas as áreas. Agora imagina que eu tenho várias áreas, eu comentei da alimentação, do estudo, não tentem mudar tudo de uma vez só. Primeiro estruturem, por exemplo, a alimentação. Montem um cardápio. Se vocês fizerem um curso de nutrição da Educalar, pegarem o e-book e montarem o cardápio, está montado. Está montado, acabou. Eu não preciso ficar mudando aquilo. Eu já comentei diversas vezes, não adianta assim, eu vou montar um cardápio mirabolante, eu vou fazer uma cozinha extremamente complexa todos os dias. Não, faz o dia a dia, o beabá, arroz, feijão, uma carne, uma salada, acabou. Se você já tem mais hábito na cozinha, daí você pode até inventar, porque você vai fazer isso de forma muito simples e fácil. Agora, não tem tanta habilidade, faz o beabá. Usa a sua habilidade, a sua vontade de cozinhar coisas mais elaboradas no final de semana. Durante a semana faz o básico. E quando possível, já deixa ali o mise en place pronto, que deixa tudo pré-preparado para que você possa usar. Tá bom? Isso vai auxiliar muito. Se a questão é a organização da casa, trabalhe depois a organização da casa. Cama, deixar a casa organizada em si. Se depois a gente tem a questão da roupa, a gente tem a questão dos estudos, trabalhe por áreas. Então vão criando hábitos por áreas. Um passinho de cada vez. Isso pode demandar um tempo razoável na casa de vocês. Quanto tempo? Depende de cada casa. Depende de cada casa. Um exemplo nosso, por exemplo, a Vanessa é extremamente organizada. É uma coisa que a gente não sofre muito. Depende muito dela e ela é extremamente organizada. Agora, se na minha casa a organização da casa dependesse de mim, aí eu teria problema. Eu teria muito problema. Porque é uma área que eu sofro muito. Eu sofro muito com desorganização. Eu luto com isso há muitos anos. Então, assim, eu aprendi, eu melhorei, mas eu sofro com isso. Para ela é algo natural. Ela deixa as coisas muito organizadas de forma muito simples. Então, assim, isso já é um hábito na nossa casa. Dificilmente você vai vir me visitar e vai ver a casa bagunçada. Isso é uma coisa muito rara. Só se vocês pegarem as crianças no momento que eles estão brincando e jogando tudo. Mas é muito raro que vocês estejam na minha casa de noite e de manhã no outro dia esteja uma bagunça. É muito raro. Acontece, mas é raro. Porque é natural dela essa organização até perfeccionista às vezes. Agora, existem lares que isso é uma dificuldade. Imagina que seja eu lá tendo que organizar isso todo dia. Eu teria muita dificuldade. Então, uma sugestão que eu dou para vocês, em qualquer
mudança de hábito, se vocês têm dificuldade, tentem caminhar com pessoas que possam ajudar vocês. Porque a partir do momento que vocês sinalizam, eu tenho dificuldade, e tem uma outra pessoa querendo ajudar, facilita muito a nossa vida. Facilita muito. Então é importante, nessa formação de hábito, tenha alguém para caminhar com você. Nessa formação, nessa criação de rotina, peça ajuda de alguém que já passou por isso. Peça ajuda. Olha, eu queria montar um hábito aqui, eu queria montar uma rotina no meu lar. Como eu posso fazer isso? E aí, vai ajustando. Tem que entender o seguinte, mesmo que você pegue rotinas padronizadas de outras famílias, você vai precisar adaptar isso na sua casa, no seu lar. Porque não existe rotina padrão. Na minha casa, provavelmente vai ser diferente da sua. Existem atividades que podem ser similares, mas elas não são padrão em todos os lares. Entenda isso. Beleza? Então essa primeira parte, a gente trabalhou hábitos, a gente criou a rotina, fez com que aquela rotina acontecesse no lar e fez ela se tornar um hábito. Lembre-se, tenha paciência, isso pode demorar meses, tá bom? Meses. Tem que ter paciência. Beleza, se tornou um hábito. Agora vamos pegar um ponto específico desse hábito. Imagina que eu já tenho um hábito na cozinha, imagina que eu já tenho um hábito no estudo, imagina que eu já tenho um hábito na educação dos meus filhos, imagina que eu já tenho um hábito em todas as áreas que eu preciso criar hábito. Ou seja, já está tudo no automático, já está acontecendo todo dia automaticamente. É igual eu vir trabalhar, eu venho trabalhar todo dia. Domingo, todo domingo eu vou para a igreja. Então, hábito, beleza? O que a gente precisa cuidar agora? A disciplina para continuar fazendo aquilo que nos propusemos a fazer. Essa é uma das questões, na minha visão, mais difíceis. Por quê? Imagina que eu tenho definido que eu vou dar aula todos os dias para os meus filhos. E aí imagina que eu tenho um filho que é terrorista, faz bagunça, não fica quieto, é muito difícil de pegar a atenção dele, ou ele tem alguma deficiência, algum autismo, algum TDAH, alguma coisa que me dificulte muito a minha rotina. Isso não é incomum na educação domiciliar, na verdade é bem comum famílias trazerem para o lar crianças que têm ou uma superabilidade ou alguma dificuldade. Ou pega uma criança arteira, porque ela é arteira mesmo. Então a gente precisa trabalhar na gente a paciência, a gente precisa trabalhar na gente dinâmicas de ensino, a gente precisa saber lidar com essa situação. Ainda, a gente pode agravar isso com uma doença, por exemplo, uma gripe ou algo até um pouco mais grave que isso. E a gente precisa entender que independente do que vai aparecer no meu dia a dia, o meu hábito ele precisa continuar. Ou seja, eu montei um hábito de dar aula para meus filhos todos os dias, de segunda a sexta, por exemplo, eu preciso perseguir esse hábito. Eu preciso ter disciplina para perseguir esse hábito. Essa disciplina que é o desafio. Perseguir isso diariamente, mesmo que muitas vezes você olhe e fale, poxa, parece que não está aprendendo nada. E aí continua. Imagina isso no processo de pré-alfabetização, ensinando cores, ensinando formas geométricas, trabalhando desenvolvimento motor, psicomotricidade, fazendo muita leitura em voz alta, e aí você olha, mas parece que não tá adiantando nada, eu estou lendo aqui, a criança não para de se mexer. Continue. Imagina isso no processo de alfabetização, lembrando que o processo de alfabetização é um processo, não é um curso que você fez, é um processo. Tem a leitura, tem a escrita, tem a questão da criança ter bastante habilidade na leitura, ela ter o gosto pela leitura, ela saber entender o que ela está lendo. Então é um processo que vai aí, se bem feito, até 8, 9 anos de idade, tranquilamente, quando não vai mais. A gente precisa entender isso. Eu vejo, a alfabetização tá lendo, tá, mas acabou, a criança tem 5 anos e já acha que está alfabetizada. Não, não está. Tá? Tenho esse cuidado, mas eu preciso saber que eu estou fazendo esse trabalho de consciência fonológica, eu estou ensinando o som das letras, a criança ela está aprendendo a sintetizar as palavras, ela está aprendendo a formar frases devagarinho. Então, eu vou ensinar o som de uma letra, depois vou ensinar o som de outra letra, depois eu vou ensinar o som de outra letra. Isso demanda meses. E eu preciso do quê? Disciplina. Porque parece que eu estou ensinando, não está aprendendo nada. Parece que eu estou ensinando,
e não anda. E aí todo dia eu repito várias vezes, lembrando que a repetição é um meio da gente ensinar os nossos filhos. A criança aprende muito por repetição, como ela aprende muito memorizando coisas, certo? Então é importante eu entender como funciona isso, por isso que é importante eu me autoeducar, para entender que, por mais que pareça que não está desenvolvendo, a criança está desenvolvendo. E eu preciso do quê? Disciplina para continuar. Imagina que eu já estou com uma criança ali, até um pouco mais velha, quem sabe aí terminando o ensino fundamental, iniciando o ensino médio, e eu preciso do quê? Paciência, porque daí já começa a mudar os hábitos, ela já começa a mudar os gostos, ela já começa a mudar, ela começa a criar uma identidade e fala, poxa, esse é o caminho. E eu também preciso ter paciência para conseguir passar por isso. Uma sugestão nessa questão de ter paciência, ter disciplina para a gente continuar fazendo, mesmo parecendo que a coisa não ande, é a gente justamente participar de uma comunidade, pode ser uma comunidade local, pode ser a própria igreja local, pode ser uma comunidade online como a Educalar. E aí vocês vão interagindo, será que é normal isso? Será que eu estou no caminho certo? Porque quando a gente se abre, outras pessoas podem dar opinião e a gente está aberto para ouvir a opinião, fica muito mais fácil da gente saber se a gente está no caminho ou não está no caminho. E a gente tem um grupo de pessoas caminhando no mesmo sentido. Eu estou educando meu filho para a glória de Deus. Será que estou no caminho? Será que eu tenho feito bem feito? Vamos avaliar aqui. Às vezes a gente tem medo que as pessoas nos avaliem, mas se a pessoa está de fato fazendo isso de forma piedosa, que ela faça. Olha, estou vendo que vocês talvez estejam falhando aqui na educação do Eric. Será que não dá para arrumar? Vamos orar sobre isso. Preciso de ajuda? Por que não? Por que não? Então, se tiver falando de forma piedosa, amorosa e de querendo o bem da sua família, por que não aceitar isso? E isso na educação, isso na educação, eu digo, educação mesmo, na formação, na disciplina da criança, ou a gente pode estar falando de educação formal. O que a gente precisa entender é que a gente precisa de pessoas piedosas ao nosso lado que nos ajudem a fazer isso acontecer. Muito mais fácil. A gente vai conseguir ter a opinião de pessoas e muitas vezes a opinião de gente que está vendo o que a gente não está vendo. Lembrando, eu preciso formar o hábito. Preciso formar o hábito. Depois que eu formo esse hábito, eu preciso ter a disciplina de continuar isso, mesmo parecendo que não está tendo resultado. Posso falar para vocês por experiência, é uma coisa muito difícil, porque a gente é imediatista, a gente tem ansiedade, a gente muitas vezes exige de uma criança algo que a gente não está ensinando e a gente tem que ter paciência, a gente tem que conversar com outras pessoas, a gente tem que pedir ajuda, conselhos para prosseguir. Tem que ser assim. E aí devagarinho você vai criando essa habilidade de dar aula, essa habilidade de ter dinâmica para ensinar a criança, você vai aprendendo como ela aprende, você vai vendo que os resultados eles são construídos em empilhamento, e aí ela vai sintetizando isso, vai formando um conhecimento, deve ser meio que lindo. E aí você vai vendo a criança escrevendo, você vai vendo a criança lendo sozinha, decifrando muitas vezes um enigma, conseguindo ler ali, entender o que ela está fazendo, ela escrevendo o próprio texto, ou muitas vezes até já depois do ensino médio, passando numa faculdade que era o sonho dela. Tudo isso é um processo, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha clarificado essas duas áreas extremamente importantes do hábito e da disciplina mudam a vida de uma família que escolhe pela educação domiciliar, pelo homeschooling. É extremamente importante vocês ficarem atentos a isso, porque vai mudar a realidade de vocês se vocês souberem de fato esses estágios dentro do lar de vocês. Criação de rotina, hábito e a disciplina para continuar, tá bom? Espero que eu tenha ajudado. Fiquem com Deus e até mais.